Muitas pessoas estão buscando informações sobre o rio Eufrates. Será isso devido à redução do nível da água do rio? Nos últimos anos, várias antigas ruínas que estavam escondidas em uma caverna se tornaram acessíveis. O nível de água do rio Eufrates diminuiu significativamente. Alguns indivíduos rapidamente apontaram para o esvaziamento do leito do rio como uma realização das profecias sobre o fim dos tempos. Mas qual é o significado desse rio e do seu leito? Existem profecias bíblicas que explicam isso. O rio Eufrates, uma parte fundamental da região conhecida como Crescente Fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, pois atravessa os territórios da Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia faz referência a este rio mais de 50 vezes. No livro de Gênesis, somos apresentados a este rio pela primeira vez. Em Gênesis 2, é mencionado que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, conforme mencionados no versículo 10 a 14. Esse jardim era um local de comunhão entre Deus e a humanidade. Embora as identidades do rio Pishon e Gihon sejam ainda incertas, os rios Tigre e Eufrates são amplamente reconhecidos. Uma área-chave no mapa do Oriente Médio é que os geógrafos chamam de Crescente Fértil. Uma área-chave no mapa do Oriente Médio é que os geógrafos chamam de Crescente Fértil uma faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo no Egito até os rios Tigre e Eufrates na antiga Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem origem no grego e significa entre rios. Se considerarmos que os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos que conhecemos hoje, então o Jardim do Éden estava localizado no Oriente Médio. No entanto, o dilúvio que foi registrado na época de Noé teve uma magnitude tão imensa que provocou uma alteração significativa nas características geográficas da Terra. Assim, o rio Eufrates mencionado em Gênesis pode ter sofrido modificações, ou até mesmo desaparecido. É possível que os rios que conhecemos atualmente como Eufrates tenham sido nomeados em homenagem a rios que existiam antes do dilúvio. Isso se assemelha ao caso de cidades modernas que recebem nomes em referência a lugares bíblicos, como Belém, na Pensilvânia, nomeada após a cidade bíblica. Na Bíblia, em Deuteronômio 1, Deus prometeu dar aos israelitas toda a terra entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa Eufrates como um símbolo do Império Assírio, que representava uma ameaça de invasão a Israel. Existem 2 passagens bíblicas que fazem previsões sobre o esvaziamento do Eufrates. A primeira delas ocorre durante o julgamento das 7 taças em Apocalipse, e há diversas interpretações deste livro, como uma variante de perspectiva entre os cristãos. Por um lado, é prometida uma bênção especial àqueles que leem e meditam em suas palavras, mas por outro lado, há advertências contra a alteração do texto. A relevância desse rio nas profecias bíblicas e a sua conexão com eventos contemporâneos nos faz refletir sobre a realização dos planos divinos na história. Isso também destaca o valor que Deus atribui a informações e revelações contidas na Bíblia. As bênçãos e maldições estabelecidas na Bíblia são um chamado à seriedade com a qual devemos abordar a palavra revelada. O fato de que existe uma maldição para aqueles que acrescentam ou retiram palavras enfatiza a importância de interpretar e transmitir a mensagem da Bíblia com muito cuidado. Apocalipse 22, versículos 18 e 19 fala sobre isso. A Bíblia em Apocalipse menciona um dia em que o rio Eufrates secará para abrir caminhos para os reis do Oriente. Esse rio é particularmente destacado em Apocalipse 16, que faz parte da seção que trata do futuro próximo. Para compreender o livro de Apocalipse,
é fundamental ter em mente sua estrutura. Os capítulos do 1 ao 5 de Apocalipse abordam eventos do presente. Os capítulos de 6 a 16 tratam de eventos que estão no futuro próximo. E os capítulos 20 a 22 se referem ao futuro distante. No contexto desses eventos futuros, os vários símbolos como os selos, as trombetas, as taças, os candelabros, o dragão, as estrelas, entre outros, representam uma variedade de acontecimentos e entidades na profecia. As taças, em particular, simbolizam os juízos finais de Deus sobre toda a humanidade. Esses juízos são devastadores que, se continuassem toda a vida na Terra, seria aniquilada, como indicado em Marcos 13, 19 e 20. Isso serve para destacar a gravidade do pecado humano e a justiça do julgamento divino. O derramamento das 7 taças ou juízos marca o momento dos julgamentos finais e mais severos de Deus sobre a terra. Essas taças são minuciosamente descritas em Apocalipse 16, versículo 1 a 21. Durante o reinado do Anticristo, a iniquidade da humanidade atingirá o seu ponto máximo, atraindo uma ira divina. A 7ª trombeta sinaliza o desencadeamento dos juízos contidos nas 7 taças. A primeira taça resulta em úlceras malignas sobre aqueles que aceitaram a marca da besta. A segunda taça transforma o mar em sangue, causando a destruição de todas as criaturas marinhas. A terceira taça converte rios e fontes de água em sangue. Sobre a quarta taça, o sol é permitido a queimar a humanidade com um calor intenso. A quinta taça traz trevas sobre o reino da besta, intensificando o sofrimento dos ímpios a um nível sem precedentes. A sexta taça, derramada sobre o rio Eufrates, resulta em seu esvaziamento, preparando o cenário para uma série de eventos que culminam na batalha final de Armagedon. Para compreender Apocalipse 16, versículo 12 na Bíblia, é essencial que entendamos a sequência e o significado desses eventos, a fim de captar a mensagem central do livro de Apocalipse. Essa mensagem central destaca a soberania de Deus sobre a história e o seu plano redentor para a humanidade. O secamento do rio Eufrates e a abertura do caminho para os reis do Oriente têm um profundo significado simbólico. Na época, os romanos consideravam o Eufrates como uma barreira defensiva natural contra os impérios do Oriente. O Eufrates, com sua extensão de aproximadamente 2,900 quilômetros e uma largura variando de 274 a 1.100 metros, representava uma defesa significativa. Isso dificultava a invasão das vastas forças do Oriente, incluindo potências como China, Índia e Japão. No entanto, a profecia sugere que quando o rio seca, cria uma estrada que permite a movimentação das forças do Oriente em direção ao Ocidente. Há diversas especulações sobre que esses exércitos se movem para o Ocidente. Uma interpretação comum é que eles estão respondendo ao chamado do Anticristo, que se acredita estar estabelecido na Europa. Eventualmente, esses exércitos se reunirão em um confronto direto com Deus. Os reis da terra se juntarão no lugar chamado Armagedon, que tem uma associação profunda com esse evento. A Bíblia descreve que um anjo derramará uma taça da ira de Deus, o que resulta no secamento do Eufrates e desencadeia esses eventos significativos. O secamento do rio, como mencionado no Apocalipse 16, versículo 12, é claramente um ato divino e não decorre de causas naturais ou intervenções humanas. Sua finalidade é preparar o palco para a batalha profetizada em Armagedon. O termo Armagedon é frequentemente usado hoje em dia para descrever qualquer conflito massivo que possa resultar
em uma grande destruição. No entanto, de acordo com o livro de Apocalipse, refere-se à batalha final entre Deus e as forças do mal. A palavra Magedon tem origem na palavra hebraica Ar-Megido, que faz referência ao Monte Megido. Essa batalha crucial é detalhada em Apocalipse 16, versículo 13 a 16. Nesse trecho, espíritos demoníacos realizam milagres para reunir os reis e seus exércitos para a guerra no grande dia de Deus. Isso simboliza a reunião das forças do mal contra as forças celestiais. E é nesse contexto que Jesus retorna. A batalha que ocorre em Armagedon resultará na derrota completa dos inimigos de Deus, conforme descrito em Apocalipse 16, versículo 17 a 20. Essa batalha final é também mencionada em Apocalipse 19, no versículo 11 a 21, onde Cristo é representado como conquistador, vencendo as forças do anticristo. Muitos interpretam essa passagem como a Batalha de Armagedon, descrita em Apocalipse 16. No capítulo 19 de Apocalipse, é descrita a chegada triunfante de Cristo, montando em um cavalo branco, simbolizando pureza e justiça. Ele é descrito como fiel e verdadeiro, e sua chegada marca a luta entre o bem e o mal, onde o mal finalmente é derrotado. Suas características, como olhos flamejantes e muitas coroas, ressalta sua autoridade divina e poder. As coroas reais representadas a autoridade e soberania de Cristo. Nesse cenário, Cristo traz consigo um nome tão sagrado e misterioso que somente Ele pode compreendê-lo. Ele está vestido com uma túnica ensopada de sangue e é reconhecido como a Palavra de Deus. Atrás dele, os exércitos celestiais o seguem, vestidos de linho fino, puro e resplandecente, montados em cavalos brancos. A espada afiada que sai de sua boca é uma representação da palavra de Deus, que é poderosa e decisiva, capaz de destruir nações, conforme Hebreus 4, versículo 12. Cristo reinará com justiça, como simbolizado pelo cetro de ferro, e seu julgamento será definitivo e firme. A imagem do anjo proclamando aos pássaros sugere que o julgamento sobre os ímpios é tão certo que até mesmo as aves são convidadas a participar do banquete e se segue, como indicado em Apocalipse 19, versículo 17 e 18. No cenário do Apocalipse, vemos os líderes da terra influenciados por forças malignas, reunindo-se para guerrear contra Cristo e seus exércitos celestiais. No entanto, a vitória do bem é clara e inabalável. O anticristo e o falso profeta, figuras centrais do mal, são lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19, versículo 20, descreve o Armagedon, uma localização que tem sido objeto de muita especulação ao longo do tempo. Embora não exista uma montanha chamada Megido, a região ao redor da planície de Megido, ao norte de Jerusalém, é frequentemente apontada como provável local no confronto final. Essa área tem uma longa história de conflitos, servindo como cenário para batalhas, envolvendo diversos impérios. De acordo com a narrativa bíblica, influências demoníacas mobilizam os reis da terra para este embate final. No entanto, no ápice desse conflito, Jesus Cristo retornará triunfantemente. Ele pousará no Monte das Oliveiras e estabelecerá seu reino milenar na terra, conforme detalhado em Zacarias 14, versículo 4 e Apocalipse 20, versículo 1 ao 6. No evento de Armagedon, testemunharemos a justa ira de Deus sendo desencadeada contra as forças do mal, restaurando a justiça e a retidão no mundo. Isso não é apenas um conflito terreno, mas uma batalha espiritual e cósmica que determinará o destino da humanidade e da criação como um todo. Em resumo, a seca do rio Eufrates
e a subsequente Batalha de Armagedon estão intrinsecamente ligadas na profecia bíblica. O secamento do rio Eufrates serve como uma preparação, um prelúdio para a grande batalha que está prestes a acontecer. Esse evento representa um marco, um sinal inequívoco de que o confronto final entre o bem e o mal está próximo, culminando em uma era renovada de governo divino e de paz.